Você pode chegar aos milhões que você quer. Só que para isso tem uma situação. Você precisa começar. Você precisa começar a economizar e você precisa começar a investir. Quem não começa uma viagem nunca vai chegar a lugar nenhum. É muito simples. Por isso que o ponto de entrada no mundo dos investimentos é muito importante. Porque é o momento onde você vai começar a se sentir, a se ver, a se inserir na realidade de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Pela minha experiência mentoreando pessoas que investem, qualquer um pode aprender a investir. Mas a primeira coisa é o óbvio, você necessita querer. E aí você vai poder ver os seus medos, as suas dúvidas, tudo indo embora, à medida que você descobre que o que separa você da liberdade financeira é simplesmente o conhecimento de como fazer. Mas fica tranquilo, se você é um investidor iniciante ou mesmo experiente, nesse vídeo tem informações que vão te ajudar a começar e também a melhorar os seus investimentos. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar a investir nas bolsas de valores americanas e ganhar em dólar. Se esse é um tema que te interessa, já se inscreve e também ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos. Olha só, o básico é você entender que para ter liberdade financeira, ou você tem uma fonte inesgotável de dinheiro, o que para a maioria das pessoas não é uma realidade, ou então você aprende e ensina seu dinheiro a trabalhar para você. Isso mesmo. E é necessário que para começar ou para desenvolver a tua capacidade de investir, você precisa então trabalhar a sua forma de pensar. Sem preparar esse lado psicológico concentrado nas suas finanças, não é possível chegar a lugar nenhum. E não é que o teu dinheiro vem em primeiro lugar, não é isso que eu quero dizer. Mas você conseguiu, nesse caso, entender a necessidade de identificar a importância justamente do dinheiro na tua vida. Não como um fim a ser alcançado, mas como um meio. É um veículo para te levar até onde você quer. Olha só, existe um livro que se chama O Poder do Agora, onde o autor fala justamente da limitação que ele tinha. E não tinha a ver com habilidades físicas, mas com conceitos que a mente dele impedia justamente ele de seguir na vida. Então ele percebeu que existiam como que duas pessoas dentro dele, onde uma não era outra pessoa, mas simplesmente a mente do autor que oscilava sempre entre medos, dúvidas, raiva, tristeza, alegria. Percebe que a gente consegue até se identificar com essa característica dele? Porque somos nós, seres humanos, isso é normal. Sentimentos, tudo isso, nós somos na verdade esse conjunto de sentimentos. E às vezes esses sentimentos nos ajudam, mas muitas vezes eles nos atrapalham se a gente não aprende a controlar eles. Então, nesse caso aqui, o autor ele viu que se podia isolar justamente e enxergar aquele personagem que ele estava olhando do outro lado, que fazia parte do eu dele, ele conseguia ver que ele estava triste, ora estava alegre, ora estava muito preocupado com alguma situação, outra ele já estava relaxado. Então ele percebeu, peraí, se eu consigo olhar e eu consigo perceber esses sentimentos que oscilam, também eu posso e comandar esses sentimentos. Isso mesmo, onde tudo que ele sentia podia ser visto de uma maneira, mas também podia ser alterado. E foi onde então o autor descobriu o eu dele, a sua consciência. Nesse momento ele se encontrou, então ele passou a assumir o controle da vida dele. Porque ele chegou à conclusão que a vida não podia ser esse saco de sentimentos somente inconstantes, acabando em uma vida cheia de altos e baixos. Mas que uma vez que sempre podia então parar e se enxergar dentro dos pensamentos dele, também era possível interferir nos sentimentos e com isso alterar os resultados do seu agora, entendeu? Do momento da vida dele. Isso porque o ontem já era história, o amanhã ele está em construção, mas é a experiência passada que você teve que agora, nesse momento da sua vida, ela pode justamente, ativamente, construir então o teu futuro, assim como foi com o autor desse livro. Eu te contei essa breve história justamente para você perceber que o momento do agora é que importa para você. Ou seja, decidir e investir, colocando então as peças financeiras que precisa para daqui, por exemplo, a X tempo, ter a liberdade financeira, geográfica e pessoal que você quer, que você busca. Por isso, o começar agora, nesse momento, é muito importante você tomar essa decisão ativa, é dar o comando para você mesmo, no sentido que, olha,
eu estou cuidando de mim mesmo, porque eu sei que no futuro vai fazer toda a diferença. Então, quando você faz isso, você pode mostrar a importância justamente de quanto antes você começa, melhor é. Veja que os principais índices do mercado de ações continuam encontrando sempre novos máximos. Mesmo com as empresas fechadas e milhões, por exemplo, de americanos lutando contra o desemprego, em meio às paralisações relacionadas à pandemia, mas isso não importa, a economia continua se desenvolvendo e se encaixando e cada dia mais nós vemos as ações crescendo. Isso, claro, já está passando essa situação de pandemia. Então imagine que se durante essa crise que aconteceu em 2020 os investimentos eles já subiram tanto, como que você pode imaginar que essa recuperação, que agora ela está somente crescente, você imagina que vai ser de repente essas empresas que sobreviveram a esse período e estão investindo em pessoas, em produtos, em processos. Você acha mesmo que de repente ela não vai ter, elas no caso, esse conjunto de empresas, não vão ter sucesso e não vão colocar dinheiro no bolso de quem investe? É claro que sim. Agora, uma coisa é muito importante, né? Para você entender, então, uma ideia, por exemplo, de estratégia na sua vida. E aqui eu quero falar para você dois motivos, dois pontos muito importantes. Por exemplo, se você, olha só, se você está sacrificando tempo que os seus investimentos poderiam estar se acumulando, você de repente está perdendo o ativo mais importante que você tem na tua vida. Esse é o primeiro aspecto, o teu tempo. Quanto antes você começar, muito mais você vai acumular ao longo da sua vida. E outro ponto que as pessoas, o segundo ponto, que geralmente quando a pessoa quer investir, ela fica pensando, eu sempre vou investir quando as ações estiverem bem baixas. Só que é impossível, realmente é impossível, e não sou eu que estou falando, os mega investidores, eles sempre, quando podem, eles se manifestam nesse sentido, já escreveram livros nesse sentido, que cronometrar o mercado de ações é extremamente difícil, seja o ponto de extrema baixa, tanto quanto o ponto de extremamente alta. Significa dizer que se você ficar fazendo isso, a bem da verdade, você está perdendo tempo, que é o teu ativo mais importante, e segundo, você está deixando de colher os frutos, seria de investir e realmente ver os teus investimentos crescerem e frutificarem. Então, isso porque se você tem décadas para que seu dinheiro cresça, você tem muito tempo para resistir também a qualquer queda que o mercado de repente venha a mostrar para você nos seus investimentos. Mas quanto mais você espera para entrar, mais você nega o poder dos juros compostos. Isso mesmo. Olha só, vamos pensar de forma matemática, mas muito simples. Uma pessoa com 25 anos investindo, por exemplo, $5.000 ou 5 mil do número, podia ser em reais também. Só que com uma remuneração de um portfólio, por exemplo, de 8% ao ano, e se ela nunca mudar essa contribuição, ou seja, ela se manteve constante, quando ela se aposentar aos 65 anos, os investimentos dela serão de mais de 1,5 milhões. Isso mesmo, talvez você nunca fez essa conta, mas eu vou pôr na tela para você ver. Agora, olha só, se ela esperasse até os 30 anos para começar esses investimentos, a sua conta, o valor acumulado já valeria pelo menos 500 mil a menos, só por 5 anos que esperasse. Olhe como faz diferença isso. Por isso que é importante começar. Já outro exemplo é daquela pessoa que quer esperar o momento ideal para investir. E aqui, claro, o meu conselho é pense melhor. Porque se você já está procurando por um ponto de entrada, as coisas podem, veja, subir e subir muito enquanto você espera. Olha, eu conheci muitas pessoas durante a crise de 2008 que realmente perderam muito dinheiro. Mas olha, elas não perderam porque as ações delas caíram, mas porque depois da queda elas ficaram olhando o mercado esperando que caísse mais. Mas o que aconteceu? O mercado ele só fez subir e ele não parou mais. Então, digamos que você tenha investido em um índice ou um fundo de índice SP500, por exemplo, em outubro de 2007, que foi o início de um mercado de baixa e ele chegou a cair quase 57%. E vamos pensar que se você tivesse se mantido até hoje, seu investimento teria crescido mais de 200%. Agora, assim, veja só, o quanto antes você começar a investir, você vai perceber que a sua qualidade de vida vai melhorar. E se você não pensou nisso, considere então os seguintes pontos. Os seus hábitos de consumo, eles vão melhorar, porque investir permite que você desenvolva hábitos disciplinados de gastos. Você vai se concentrar no teu orçamento
e você vai cortar despesas quando for necessário. O objetivo aqui é ganhar dinheiro economizando dinheiro, então. Outro ponto é, esteja sempre um passo à frente de todos os outros. Olha, quanto mais cedo você começar a investir, melhor vai ser sua situação financeira pessoal. Isso acontece porque, em comparação com os seus colegas, por exemplo, que de repente podem ter optado por investir mais tarde na vida, com o tempo você vai poder comprar coisas que os outros não podem e viver experiências que eles não podem viver. Por quê? Porque só a liberdade financeira pode trazer isso para quem começa, e quem começa antes tem liberdade financeira antes. Olha, além disso, em algum momento as suas finanças podem ficar às vezes instáveis, mas investindo cedo você vai poder estar vendo a sua preparação justamente para enfrentar esse tipo de dificuldade, porque você sabe que tem tempo hábil para que o mercado se recupere e você veja o seu dinheiro se multiplicar. Claro que aqui então, chegando na sua qualidade de vida, quando eu falei que ela vai melhorar, olha só, os investimentos, quanto mais antecipado, eles vão reduzir o risco de você ser forçado a fazer, de repente, escolhas imprudentes para garantir a tua aposentadoria estável. Você pode escolher investir na compra de um imóvel e vai fazer isso com a clareza de como fazer, por que fazer e quando fazer, sem correria e sem precipitação. Isso que eu descrevi sobre qualidade de vida é impossível com maus hábitos de consumo e uma vida cheia de compras por impulso. Veja que por meio do investimento inicial, as lições aprendidas vão valer muito, principalmente no longo prazo, especialmente quando você tem ainda mais capital para trabalhar e já sabe agir com moderação. Olha, depois de você estar ciente então da importância de investir e das vantagens de começar agora, vamos ver então algumas opções que realmente são uma pechincha e vão te permitir ir passo a passo descobrindo sempre outras ações. Então, para te contextualizar, veja que a confiança do consumidor dos Estados Unidos em junho desse ano, como mostra uma pesquisa citada pela agência Reuters, atingiu seu pico. Isso logo depois que o pior da pandemia passou. Por isso que os investidores devem ficar de olho nas ações, por exemplo, da área da saúde, que estão em franco crescimento, além dos setores como tecnologia e financeiro. E aqui eu deixo mais em evidente, de repente, os bancos, porque mantiveram o S&P 500 em forte crescimento nesse aspecto. Esse setor financeiro sempre é uma das grandes peças no mercado financeiro americano e, claro, o S&P 500 reflete isso. E além desses setores, e olhando para investimentos de longo prazo, e por isso empresas sólidas, eu quero começar com uma que é impossível você não conhecer. É a gigante Ford. Isso mesmo, que dispensa muitas apresentações, já que é uma das grandes fabricantes de automóveis do mundo. Mas o que revela, nesse caso, é uma grande opção de investimento também, porque nesse momento ela está com foco nos veículos elétricos. E aqui, só para ter uma ideia de tendência de mercado, veja essa notícia sobre a Alemanha, que parece que está prestes a se tornar o primeiro grande país a definir um prazo oficial para proibir os carros movidos a combustíveis fósseis. Isso mesmo. E olha, a Índia também confirmou recentemente que está avaliando um esquema para que toda a sua frota seja elétrica até 2030, menos de 10 anos. Tanto que o governo holandês também e o norueguês, eles estão juntos com essas grandes potências, discutindo a possibilidade de proibir a venda de carros movidos a gás, olha só, e permitir a venda apenas de veículos elétricos a partir já de 2025. Olha, eu estou falando do quê? 4 anos, 3 anos e pouco, na verdade. Então, sejam carros movidos a gás ou a gasolina, a diesel, todos esses combustíveis fósseis, eles têm dias contados no que se refere à produção de veículos. Então esteja atento a essa realidade e essa tendência. E claro, não só nesses países que a Ford está de olho, mas em todo o continente europeu e americano ainda. Em junho, as vendas da Ford tiveram um aumento de 117%, estabelecendo um novo recorde histórico de vendas no primeiro semestre, com mais de 55 mil veículos vendidos. O banco JP Morgan também aumentou o preço-alvo das ações da Ford para $18.
comentando que as ações são atraentes por causa da sua valorização e das suas novas linhas de veículos, o que a empresa está implementando cada vez mais. Hoje a ação está sendo cotada a menos de 13 dólares, então tem muito o que crescer. E um ponto, claro, bastante importante é seguirmos os rastros dos grandes investidores. E aqui no final do primeiro trimestre de 2021, 49 grandes fundos de investimentos tinham participação na Ford, com um valor de total de participação de cerca de 2,19 bilhões de dólares. E isso demonstra, olha só, um crescimento de interesse nesse investimento, já que eram 41 fundos que investiam na empresa no trimestre anterior. Olha o crescimento desse investimento. É muito dinheiro numa mesma empresa, porque, claro, segue uma grande tendência. Agora, eu quero falar para você de uma outra gigante também. É a conhecida AT&T, que é uma gigante provedora de serviços de telecomunicações, mídia e tecnologia, que opera em todo o mundo. Sendo que em junho desse ano, a AT&T anunciou que mudaria sua rede móvel 5G para Azure da Microsoft Corporation, para a nuvem da operator em um movimento estratégico. E aqui vale lembrar que o segmento Warner Media da empresa está gerando 1,4 bilhões com venda da plataforma Playdemic para Electronic Arts Inc. Isso é muito importante, é uma negociação literalmente bilionária. A ação também paga um alto dividendo regular com um rendimento em torno de 7,2%, tornando-se então uma boa opção de investimento de renda também. E além disso, claro, a Tigers Financial reiterou sua classificação de compra para as ações em julho desse ano, com uma meta de preço de 36 dólares para os próximos 12 meses. Veja que no final do primeiro trimestre de 2021, 63 grandes fundos de investimentos detinham participações na empresa, com um valor total de cerca de 2,7 bilhões, que comparado a 58 fundos anteriores no trimestre anterior, também mostra uma grande perspectiva de valorização dessa ação. Claro, eu não posso deixar de mencionar para você que todas as ações que eu estou trazendo nesse vídeo, elas não são indicação de compra, mas somente um caminho, um norte para você poder estudar a respeito e tomar as suas próprias decisões. Como eu sempre falo, afinal de contas, o dinheiro é seu. Então olha só, agora mudando então um pouco de setor para investir, vamos dar uma olhada na Pfizer, que é uma empresa do setor de saúde que fabrica produtos biofarmacêuticos em todo o mundo. E claro, uma das fornecedoras da vacina mais procurada hoje em dia. Atualmente a ação está sendo cotada em menos de 50 dólares. E veja que no primeiro trimestre de 2021, a receita da empresa teve um aumento de mais de 20%. Olha só, por isso a gente pode dar uma olhada que 65 fundos de investimentos com participações na empresa, eles juntos, eles estão aportando um capital de mais de 2 bilhões. Isso mesmo. Agora, eu também quero te falar de um dos grandes bancos americanos, o Bank of America, que é um fornecedor de produtos e serviços bancários e financeiros para consumidores, sejam eles individuais, pequenas empresas, médias empresas, investidores institucionais, grandes corporações e até governos. Em junho desse ano, o Bank of America Corporation anunciou planos para aumentar seu dividendo de ações ordinárias trimestrais em cerca de 17% para o terceiro trimestre de 2021. E esta ação do Bank of America, esse momento do anúncio, eles obtiveram realmente ganhos notáveis. E esse é um ponto importante mencionar. Ele liderou outras ações do setor financeiro em junho, ou seja, ele está mostrando uma grande recuperação, ainda mais com essa perspectiva do aumento da taxa de juros aqui nos Estados Unidos. Olha só, no primeiro trimestre de 2021, a receita da empresa foi de quase, na verdade, 23 bilhões, superando as estimativas, e a ação também valorizou 30% nos últimos 6 meses e 37% no acumulado do ano, e hoje o seu valor é um pouco mais de 40 dólares. Já no final do primeiro trimestre de 2021, 97 fundos detinham participação no Bank of America, com um valor de cerca de 45 bilhões. E claro, como eu já mencionei, com essa perspectiva de taxa de juros aumentando, as instituições financeiras, como o Bank of America, elas vão sempre continuar nesse tipo de realidade de mercado, um bom investimento, porque com juros é o que realmente os bancos trabalham. E se a gente então pensar na reabertura agora dos países e com a retomada dos roteiros de viagens,
o que, diga-se de passagem, né? Você já está vendo em vários países esse mercado a todo vapor, e aqui nos Estados Unidos não é diferente. É importante mencionar a empresa American Airlines. Isso, porque ela se enquadra dentro das características de um dos grandes players de mercado, já que ela fornece serviços regulares de transporte aéreo de passageiro e de carga também. Veja que em dados divulgados pelo Bank of America sobre reservas de sistema, eles revelaram que a American Airlines em junho teve um bom desempenho em termos de aceitação de reservas devido às restrições de viagens que foram reduzidas aqui nos Estados Unidos. Além de que no primeiro trimestre de 2021, as ações ganharam 38% nos últimos 6 meses e 42% no acumulado do ano. Olha, a sua ação, nesse momento, ela está sendo cotada a menos de $20, sendo que no final do primeiro trimestre de 2021, 32 fundos tinham participações na empresa em um total de 561 milhões, revelando um aumento quando a gente compara com o trimestre anterior de 329 somente. Veja que são 5 grandes empresas de setores totalmente diferentes que eu falei para você até agora e com grandes investidores acreditando no seu crescimento. Agora eu quero saber de você. Me diz aqui nos comentários qual delas mais te interessa. Aproveita também, dá um like nesse vídeo e envia para mais alguém que pode de repente se beneficiar desse conteúdo. Obrigado então pelo teu tempo. Até o próximo vídeo.